no Mac, Wilson? Eu uso o Mac, sim, mas tem... Ah, não, só observação por causa do layout. Eu vi lá e falei, nossa. Eu uso o Mas Mac, desculpa. não, tranquilo, é uma máquina que eu gosto. Já tive um outro Mac antes, que eu tive ele durante 9 anos e funcionou perfeitamente. Eu sequer formatei durante 9 anos, tive nem que formatar. Aí ele acabou dando problema, acabou estragando devido ao uso. Eu comprei esse aqui ano passado. E é uma máquina assim, que eu gosto porque raramente ela vai te dar problema. Sim, sim. Pessoal de exatas gosta muito, assim, pessoal de exatas, design, muito bom para cálculo, né? Tem muita plataforma boa. Sim. E assim, raramente dá problema. É uma máquina que muito robusta, né? Completa, né? Completa. Bom, vamos lá. Walter, vamos pegar a primeira questão que eu tenho aqui na prova. Você pode perceber aqui o seguinte, ó. Efetue multiplicação e divisão abaixo usando a forma algébrica. Nessa questão aí, da primeira, você quer fazer alguma ponderação? Esse daqui é aquele negócio de multiplicar o 2 pelo 1, depois pelo 4, né? Basicamente isso. Na verdade, o que você faz aqui é aplicar a propriedade distributiva. Vou fazer da seguinte maneira, eu vou dar uma ideia do que você faz, depois vou mandar as fotos aqui dessa parte para você, e você depois tenta terminar de fazer a conta que eu fizer então, que eu comecei então, tudo bem? Ok. Ok, então vou pegar, por exemplo, aqui a primeira conta. Você tem 2 mais 2i, que multiplica menos 1 menos 4i. Numa conta dessa aqui, o que você faz, na verdade, é aplicar a distributividade. Exemplo, esse 2 aqui, ele multiplica tanto menos 1 quanto menos 4, e esse 2i aqui multiplica tanto menos 1 quanto o menos 4 aqui também. Então, nessa linha aqui, você acaba tendo o seguinte, ó, 2 que multiplica menos 1, menos 2, 2 que multiplica menos 4, dá menos 8i. Então, perceba que eu multipliquei os dois termos aqui do segundo parênteses pelo 2. Agora, eu faço a mesma coisa com o 2i. 2i que multiplica menos 1 dá menos 2i. E 2i que multiplica menos 4 dá menos 8i ao quadrado, porque i vezes i dá i ao quadrado. Aí tem que lembrar que, nesse caso aqui, o que você faz? Substitui o i ao quadrado por menos 1. Aí vai acabar trocando o sinal aqui, vai ficar mais 8, certo? E você consegue, então, deixar ele positivo e finalizar a conta, simplificar. Aí no caso, então ia dar menos 4, né? Em tudo. Aqui daria, no caso, menos 8, né? Menos 8. Esse menos com esse menos daria, na verdade, mais 8. 8 menos 2 daria 6 aqui. Então, dá para juntar, na verdade, esse aqui com esse aqui. E dá para juntar esses dois aqui também. Que aí fica menos 8 com menos 2, que dá menos 10, né? Certo essa primeira parte aqui? Sim. Ô, professor, mas por que menos? Aqui não virou mais esse 8 do canto, que levou ao quadrado? Não multiplicou com mais? Sim, então, fica na verdade 8, porque menos com menos ficou mais. O que você falou procede. Então, dá 8 menos 2. 8 menos 2, quanto que dá? 6. 6 positivo. O que vai ficar menos são só esses dois aqui. Como são dois termos negativos, né? Você soma e conserva o sinal. Eu pensei que tinha que anular esses dois, igual aqui ficou negativo, aí ia anular, ia dar 0. Não, 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 não. Não. Esse aqui você fala, né? Não dá 0, não. Dá 0, porque aqui tem menos, tem um izinho, aqui não tem o i, né? Sim. Então, essa primeira conta é isso. Aí você tem que pegar e dar aquela ajustada agora. Se você pegar a segunda conta é 1 mais 4i sobre 2 menos i. Nesse caso aqui, você tem uma divisão na forma algébrica. A divisão, você lembra qual que é o procedimento a ser adotado? Não. No caso, pode falar, Walter, que estou te ouvindo. Lembro não. Ah, lembra não? Nesse caso, o procedimento que você adota é multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O que seria o conjugado aqui? O conjugado é você pegar essa expressão que está aqui embaixo e trocar o sinal dela. Então, o conjugado de 2 menos i seria 2 mais i sobre 2 mais i. Então, você multiplica pelo conjugado. Uma vez que você multiplica pelo conjugado, igual eu fiz aqui, o que a gente faz agora é multiplicar esse 1 por esse 2
esse 1 por esse i, esse 4i por esse 2 e esse 4i por esse i aqui. Você acaba distribuindo de novo, então, essa continha aqui. E embaixo a mesma coisa, 2 com 2 e menos i com i. E a conta flui a partir daí. Ok. Ok? Tudo bem? Você depois tenta fazer. Olha só, essa conta aqui ela não está fechada não, tá? No seguinte sentido, você tenta fazer, se você depois sentir dúvida, você novamente você pode pegar e me perguntar pelo WhatsApp, pelas vias digitais que existem. Bom? Ok. Tá bom. Vamos dar uma... Felipe, você quer fazer alguma ponderação, talvez? Andressa? Assim, eu vou fazer só uma perguntinha sobre a questão matemática aí mesmo. Uhum. Só um momento, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que eu não entendi direito porque eu estou perguntando. Sobre a questão 8, a questão A. Aí teve o 8 que ele foi para positivo, porque esse i ele estava sendo elevado ao quadrado, no caso. Uhum. Então, tipo, o 2i, ou o 8i, que só tem um i, não está sendo elevado a 1, no caso, não está sendo elevado. Não, Então, tá certinho, tá sendo elevado. ele não fica positivo, porque o izinho ali representaria só uma vez o menos 1. Tá correto. Na verdade, não é que ele representa o menos 1. Quando você fala o i é chamado de unidade imaginária. Esse i aqui, na verdade, ele é um número complexo. Ele é um número complexo tal que ele tem a seguinte propriedade, né? Que o i elevado ao quadrado dá menos 1. Você define dessa maneira aqui. Então, quando você tem o izinho aqui e o izinho aqui, ele está elevado a 1, na verdade. É i elevado ele não a 1. está elevado ao quadrado. Exatamente. Entendi. Quando estiver elevado ao quadrado, que ele é menos 1. Quando ele for elevado a i, quando tiver o i sozinho assim, fica intrínseco, porque ele está elevado a 1. Então, aqui é i elevado a 1 e aqui também é i elevado a 1. Então, é só somar menos 8 com menos 2, que daria, no caso, menos 10. O menos 10 não precisa incluir na resposta, no caso? Não, tem. Fica menos 10, porque eu tinha deixado para o auto terminar. Sim. Ok. Então eu compreendi essa parte aqui. O menos 1 ele só substitui o i quando o i é elevado ao quadrado. Ok, exatamente isso. Que é a definição de unidade imaginária. Que você parte desse princípio para conseguir calcular, por exemplo, raiz quadrada de número negativo. Quando o i está elevado a 1, ele fica i mesmo. I elevado a 1 é i. E esse não é uma variável, ele é um número complexo. Então, você tem que olhar para o i como sendo o número 1, o número 2, quer dizer, é um número. É um número que está num conjunto um pouco maior que é o conjunto dos números complexos. Seria essa a ideia. Ok, então, tipo assim, no caso, só pensando em uma hipótese, se eu não guiasse essa forma, eu chegaria, tipo, quase no formato de menos 2, menos 10i e menos 8i ao quadrado. Aí eu não levaria para Bhaskara, porque não daria para levar para Bhaskara, porque o delta ficaria número negativo, no caso? A coisa, na verdade, é um pouco diferente, porque quando você tem uma expressão desse tipo, igual está escrito aqui, essa expressão aqui, Felipe, ela não é uma equação, ela é um número. Equação, na verdade, eu vou ter, por exemplo, aqui onde eu estou assinalando aqui, na questão 3, que aí tem um x, que é a variável. Então, esse nosso aqui, você tem que interpretar ele como sendo um número, e não como ele sendo Sim, uma como equação. sendo uma variável. Exatamente. Então, esse é um número complexo, é um número. Você tem que olhar para ele como sendo um número. Certo? Beleza, Mesmo que ele não meça nada, porque não tem essa conotação, mas ele é um número. Quando você fala em variável, variável tem que ser o x, no caso aqui, por exemplo. Poderia ser uma outra variável, claro. Mas nesse caso que eu estou usando como variáveis, o x e esse i que está aqui, ele é um número. Interpreta ele, enxerga ele como sendo um número. Aí fica mais fácil para entender. Ok. Compreendi melhor realmente assim o significado. Que Walter, é diferente. É uma coisa nova, né? Então realmente é uma coisa diferente. Walter, tá entendendo aí também? Tá pegando? Sim. A questão B aí que o professor deixou depois para fazer aí, você acha que dá para poder seguindo a distributiva, fazer normal? Sim, em cima eu tenho que fazer aquele negócio de multiplicar 1 pelo 2, depois pelo 1 pelo i, né?
Aí o 4 também. 2, depois pelo I. Exato, É que é a assim? propriedade distributiva, correta, é isso mesmo. Tá show, então. Quer partir para 2, Walter? Vamos? Bom. Então vamos lá, vamos tentar dar uma ideia aqui no número 2, então. O 2, Desculpa interromper aí às vezes, mas vou ficar mais quietinho aqui. não, pode ponderar sempre que você achar pertinente, Felipe. A gente está aqui para tentar esclarecer mesmo, né? Como a gente não tem esse contato físico, né? Então tentando ter um contato virtual mais profícuo possível, né? Ótimo, ótimo. Beleza, então. A questão 2 é o seguinte: considere os números complexos Z1 que está aqui e Z2 que está aqui. Determine, na letra A, a forma trigonométrica de Z1 e Z2. Que, na verdade, é o seguinte: todo número complexo tem uma maneira de você escrevê-lo utilizando funções trigonométricas, que é a chamada forma trigonométrica do número complexo. Então, por exemplo, vamos fazer o do Z1, que aí depois eu deixo a cargo do Valdo fazer o Z2. O Z1 seria esse número complexo aqui. Esse 9 aqui é chamado parte real, esse 3 raiz de 3 aqui é chamado parte imaginária do número complexo. Então, nesse caso aqui, eu procedo assim. Ó. Eu vou traçar aqui o plano cartesiano para enxergar algumas características que ele tem. Então, vamos lá. Primeiramente, o 9 aqui, que é a parte real, ele vai estar sempre associado aqui ao eixo x. Então, eu posso colocar o 9 aqui. Como ele é positivo, ele fica do lado direito aqui. Esse 3 raiz de 3 aqui, por ele ser a parte imaginária, então ele sempre vai pertencer ao eixo y. 3 raiz de 3 está mais ou menos, né, aqui, assim. Vamos, hipoteticamente, falar que ele está aqui. Então, assim, resumindo essa primeira parte aqui. Esse 9 aqui fica no eixo x, que é a parte real. E essa parte aqui, que é a parte imaginária, fica no eixo y. Sempre essa configuração que existe. Parte real e parte imaginária. Dito isso, a gente vai acabar tendo o seguinte aqui, ó. Você acaba tendo o lugar geométrico desse número complexo, que seria, então, esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, no plano cartesiano, é que vai representar o número complexo 9 mais 3 raiz de 3. E você, na verdade, consegue estabelecer uma relação bijetora. O que seria uma relação bijetora? Uma relação de ida e volta, onde você acaba tendo, no caso, para cada ponta aqui do plano cartesiano, você consegue associar um número complexo, levando em conta que a primeira componente é a componente pertencente ao eixo x e a segunda componente aqui é a componente pertencente ao eixo y. É isso que existe aqui. Aí vamos lá. No caso aqui, a gente vai ter, então, o seguinte. Teremos essa medida aqui. E essa medida aqui, que é o Z1, como é uma distância, vai ser, na verdade, o módulo de Z1. Você vai calcular o módulo. Aí, o que a gente entende por módulo aqui? O módulo de Z1, ele acaba sendo a raiz quadrada de cada componente do Z1 elevado ao quadrado. Por exemplo, a primeira componente aqui é 9. Então, fica 9 ao quadrado. Só um minutinho, Felipe. Sim. O componente do Z1 vai ser elevado ao quadrado. Walter, tá conseguindo acompanhar aí, meu brother? Sim. Beleza. Felipe, me dá só um minuto para atender uma pessoa aqui. Vou só deixar um rapaz que vai mexer no alarme aqui da minha casa Sim, sem entrar. problema. É 2 minutos. Eu vou lá abrir o portão e volto. Ok. Walter, quer ir copiando por enquanto? Tô copiando aqui. É, moleque, esperto. Garoto. Orgulho desse menino.
Pessoal, vamos retornar então, tá bom? Essa conta aqui é o seguinte. Wilson, depois se puder autorizar a Andressa aí rapidinho, que ela tinha caído, voltou. Tá, porque eu não estava enxergando aqui. Agora sim, quando eu compartilho aqui, às vezes eu não enxergo a pessoa, o chat, né? E para poder autorizar, está no chat. Aí se eventualmente acontecer uma situação dessa, é só me dá um retorno aí que eu acrescento aqui. Pode deixar. Aí o senhor parou nessa parte explicando o Z1, onde todos os pontos aí no Z1 seria elevado ao quadrado, né? Isso, exatamente. Cada componente que eu vou elevar ao quadrado. Aí, beleza. Eu peguei o 9 aqui, elevei ao quadrado, e vou pegar também aqui o 3 raiz de 3 e também vou elevar ao quadrado assim. Dessa maneira, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar Z1 igual a raiz 9 elevado ao quadrado dá 81. Quando eu pegar, no caso, 3 raiz de 3 elevar ao quadrado, o 3 ao quadrado aqui ele vai dar 9. O raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Aí acaba... Só um momentinho, professor. No caso, o I, ali o número complexo, ele foi também elevado ao quadrado, mas não citou ele porque ele se transformaria no número 1? Não, na verdade, eu acabei subtraindo essa informação. Quando você calcula o módulo aqui, você não usa o I. Pega somente os valores que estão na frente, os valores reais. Então, para calcular o módulo, o I ele não entra aqui. Ok. Certo? Eu tinha acabado suprimindo essa informação. Bem me esquecido. Bom, aí vai dar o seguinte, ó. Vai dar 81. Se eu pegar 3 e multiplicar por 9 aqui, vai dar o 27. Aí, somando aqui 27 com 81, dá o quê? 108, né? Isso. Aí, nós temos ainda 10 minutos aqui. Acredito que vocês estão visualizando, quando chega nos 30 minutos, eu tenho esse aviso aqui que eu ainda tenho mais 10 minutos. Bom, o que eu fiz aí inicialmente foi calcular o módulo. Aí eu vou ter que pegar agora e calcular quem que é o valor do θ. Professor Wilson. Pois não. A folha está um pouquinho abaixo, a gente não consegue enxergar abaixo do 81,27. Tem mais parte? Não, vocês estão vendo mover a folha? Uhum. Tá. Não, acaba aqui, na verdade. Acaba aqui na raiz de 108. Sim. Termina aqui. Aí, beleza. Quando você fala em forma trigonométrica, que eu acabei não falando, a forma trigonométrica tem a seguinte configuração. Deixa eu aproveitar aqui. Tem a seguinte configuração. Você pega, na verdade, o módulo do número e multiplica pelo cosseno de θ mais o seno de θ, onde esse θ que eu menciono aqui é esse ângulo que é formado entre o eixo x e o valor do módulo aqui no sentido anti-horário. Então, o θ, na verdade, é o ângulo entre o eixo x e esse valor aqui. Aí, como é que eu procedo aqui, então? A gente vai ter que calcular quem é esse ângulo aqui. Mas existe um procedimento padrão para calcular esse ângulo aqui, que é o seguinte. Eu, primeiramente, calculo um alfa, e esse alfa aqui, ele acaba sendo dado pelo arco tangente de B sobre A. Eu vou explicar o que é o B e o que é o A. Quando você pega o número complexo, da forma z igual está aqui, 9 mais 3 raiz de 3i, o nosso A é a parte que eu chamo de parte real, que é a parte que não tem o i, e o B é a parte que acompanha o i. Então, nesse caso aqui, o nosso A está sendo quem? Ele está sendo 9, e o nosso B está sendo 3 raiz de 3. 3 raiz de 3, exato. Aí eu consigo pegar aqui e achar quem é o alfa. Ele fica sendo o arco tangente do B, que nesse caso é o 3 raiz de 3, sobre o 9 aqui. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando você fala em arco tangente, o que é o arco tangente? Só para ter umas explicações extras aqui. Deixa eu pegar um rascunho aqui. Por exemplo, eu sei que a tangente de 45 graus é igual a 1. Tá? Porque se eu pegar aqui na calculadora... Só um minuto.
Aqui, se eu pegar aqui na calculadora científica e colocar assim, tangente de 45 graus e apertar o igual, a conta dá 1. Quando você fala em arco tangente, é o processo reverso. Ou seja, se você pegar e colocar assim, olha, apertar no caso, porque eu estou sugerindo, inclusive, que as pessoas utilizem a calculadora científica, que eu acho que é uma ferramenta importante e muito útil. Se você vier aqui... Walter, você está utilizando a calculadora científica? Não está aqui, calculadora científica. Beleza. Aí, vai pegando a cola aí com o professor aí, ó, dos botões que apertar, que isso aí é difícil. Aqui é o seguinte, para você fazer o processo reverso, você utiliza a tecla Shift. Aperta a tecla Shift aqui e aperta, no caso, a tangente. Aí você pode perceber aqui que aparece uma tangente a -1. Isso aqui é uma notação para dizer que é a função inversa da tangente, que é a função reversa da tangente, que nesse caso aqui significa que você dando o número, ela vai te dar o ângulo. Então, por exemplo, se eu colocar o número 1 aqui, só um minutinho, pessoal. E eu que pensava que Shift só servia para desligar a calculadora. Você fala agora que o professor não está escutando, danado. E tá aí, tá não? Eu acho que o professor saiu rapidinho, ele já vai voltar. Walter, me diz aí o que é tangente, cosseno e seno, rapaz. Tangente, cosseno e seno é aquele negócio de calcular triângulo. Gostei da explicação. Acho que foi uma das melhores que eu já ouvi. Ó, vai perguntando. Tudo que você não souber aí, Walter, usa o professor agora e vai perguntando, entendeu? Que aí ele já começa a entender o que você também não entende, entendeu? Não, quando chegar em algumas partes, você sempre vai perguntando, que o professor ele já pode usar o momento para esclarecer. Pessoal, Okay? vamos retornar aqui então. Desculpa aí que eu só estava resolvendo um negocinho aqui. Aí aqui é o seguinte, se você vier na calculadora e colocar sem arco tangente de -1 e apertar o igual, ó, ela te dá o ângulo. Então, o arco tangente, igual eu falei, é a função inversa da tangente. Ela faz o reverso, faz o contrário do que a tangente faz. O que significa isso no nosso contexto aqui? Então, por exemplo, para você conseguir achar esse ângulo aqui, você faz assim, você vai calcular o arco tangente de B sobre A. O B, no caso, é a parte imaginária e o A é a parte real. Se eu vier aqui simplificar, vai ficar, no caso, arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Nesse caso aqui, o que acontece? Como é que a gente faz para calcular o arco tangente aqui? É só pegar e usar a calculadora. Você vem aqui, coloca assim, olha, raiz de 3 dividido por 3, fecha aqui e aperta o igual. Quando eu apertar o igual, deu 30. Quer dizer, então, que esse alfa aqui, ele vale 30 graus. Se eu não tivesse simplificado, tivesse usado essa expressão toda aqui, também daria o 30 graus do mesmo jeito. Certo? Aqui, tranquilo? Sim, ô professor, então o negócio da calculadora, se você apertar Shift, seno e cosseno fica negativo, né? Não entendi, Valdo. Como é que é? Se você apertar o Shift... O negócio da calculadora, se você apertar o Shift, faz o seno, cosseno e a tangente ficarem negativo. Na verdade, não é negativo, é você calcular o inverso dela, calcular o reverso daquele valor. Você faz o processo contrário, o processo reverso, caminho de volta. É que até hoje eu só usei Shift para desligar a calculadora mesmo, professor. Mas ela tem muita função, mais do que só desligar. Você até pode desligar, se apertar o Shift, apertar o AC aqui, você desliga de fato. Mas ele tem muito mais função que isso. Na verdade, tudo que estiver em amarelo aqui em cima, é quando você pega e usa, no caso, o processo reverso. Pessoal, está dando um momento aqui, eu vou finalizar essa aula e já vou entrar logo em outra, tá? Para a gente poder continuar então, tá bom? Claro. Ok. Ok, então.